Opa! Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tempo que eu não falava aqui com vocês. Como que vocês estão? Pedi só para alguém me dar aí um joinha, se estiver me ouvindo. O som tá bom? Como que tá aí? Tudo certo? Olha o Caio. Fala, grande Caio. Beleza? Maravilha. Consegue me ouvir bem? Dani, tá me ouvindo? Boa, maravilha. Pessoal, bem-vindos aí ao nosso perfil aqui de Gestão 4.0. Temos uma live super legal hoje, um convidado super especial, ele é aluno nosso e é um dos empreendedores, gestores que eu mais admiro. Tenho uma honra aí de acompanhar ele durante um tempo. É membro do G4 Clube também, nosso novo programa aqui no Gestão 4.0, nosso clube de negócios. E vou convidar ele aqui, já vi que ele está aqui, vou convidar ele para terminar de apresentar ele aqui para vocês, tá? Antes disso, só para quem não me conhece ainda, eu sou o Tony Celestino, sou o CEO do Gestão 4.0, cofundador junto com Thales, Alfredo e Nardon. E estou aqui para conversar, ter esse papo. Mandem perguntas de vocês pro Felipe. Ele é gestor há mais de 13 anos, então tem uma experiência enorme aí, é CEO do maior grupo da maior indústria de tintas do Brasil, um cara com uma expertise incrível e deixa eu puxar ele aqui. E a gente está aqui para falar sobre gestão, sobre negócios, sobre indústria, cultura, pessoas, um monte de assunto legal aí para a gente compartilhar, para a gente bater esse papo. Então, não deixa de mandar suas perguntas aí na caixinha de perguntas. Compartilha aí a live com todo mundo, com os amigos, com os empreendedores, com os sócios, para a gente ter esse papo aqui, essa aula com o meu grande amigo aqui, Felipe. E aí, Felipe, tudo bom, cara? E aí, Tony, beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, cara. Consegue me ouvir bem? Tô, tranquilo. Maravilha. Deixa eu só ajustar o som aqui um pouquinho. Boa. Vamos lá. Irmão, obrigado aí por aceitar o convite. É uma honra. As nossas lives são sempre legais, sempre especiais, mas ficam ainda melhores quando é com um aluno nosso, né? Um gestor 4.0 aqui representa nossa comunidade aí de gestores. Cara, deixa eu te fazer uma breve introdução aqui e você complementa aí se eu tiver esquecido alguma coisa, tá? Mas, pessoal, hoje a gente está aqui com o Felipe Colombo. Ele é gestor há mais de 16 anos, tem uma experiência enorme aí em gestão. Ele hoje é CEO da Anjo Tintas, que é a maior indústria brasileira de tintas. Tem MBA nos Estados Unidos, na China e no terceiro país que eu não lembro. Onde que foi? Dubai. Em Dubai. Em Dubai, então experiência incrível aí também. E, além de tudo isso, é triatleta também aí, um cara tem uma vida saudável aí, super ativo, e com certeza isso ajuda bastante aí nos negócios também. Então, Felipe, foi aí minha introdução básica. Bem-vindo e fala aí um pouquinho mais sobre você, conta um pouquinho aí da sua história pro pessoal que está nos assistindo aqui. Beleza, Tony. Nath, já falou quase tudo, cara. Para completar um pouquinho aí da minha história, então eu sou natural aqui de Criciúma, Santa Catarina. Sou filho do Beto e da Albani, estou com 34 anos, casado com a Louise, pai de 2 meninos, o Theo de 7 anos e o Luca de 4. A minha formação, tu já falou, né? Administração de empresas, tenho pós-graduação em filosofia clínica e o MBA que eu fiz fora do país. Legal. Também sou formado como conselheiro profissional pelo IBGC, já atuo há 7 anos e meio como conselheiro. E nas horas vagas sou triatleta amador, como tu comentou. Que legal, cara. Maravilha. Ô, Felipe, vamos começar o papo aqui falando um pouquinho sobre o assunto aí do momento, que é essa tal da segunda onda e tal. Queria saber um pouco Primeiro, vamos começar pelo começo, né? Então, como que foi o momento da pandemia para você como indústria de tintas? Cara, eu vi que vocês desenvolveram um produto novo, a área da construção civil, né, teve aí um boom, né? No geral, como que foi isso para você? Bom, para entender um pouquinho, quem não conhece a Anjo, nós somos uma indústria de tintas e a gente atua em 4 segmentos diferentes. A gente atua em tinta para carro, tinta para casa, tinta para indústrias e tintas para embalagens plásticas. Por exemplo, o rótulo dessa garrafinha d'água aqui, esse tipo de rótulo flexível, a gente faz esse tipo de tinta. Legal. Então, são todos segmentos de tinta, mas são 4 nichos bem diferentes, né, bem diversos, Tony?
depois eu posso contar um pouquinho mais do início da empresa, mas respondendo a tua pergunta, cara, quando estourou a pandemia, a gente já estava acompanhando essa pandemia. Eu tive em novembro do ano passado na China, porque a gente tem muitos negócios com a China. Não fui eu que trouxe o corona para o Brasil, posso garantir. E até ainda não tive, graças a Deus. Ou não, né? Não sei se já é bom ter ou não ter. Mas a gente teve na China no passado e a gente já começou, logo que a gente voltou da China, um mês após, começou a estourar esse negócio de coronavírus lá. E aí a gente já estava acompanhando porque a gente faz muitos negócios com a China. E a gente já esperava acontecer alguma coisa. Mas quando veio em março aquele lockdown, final de março, aquele lockdown que teve que fechar as indústrias, comércios, cara, a gente meio que pirou. A gente entrou em neura. Eu mesmo entrei meio que em desespero. Eu falei, meu Deus, e agora, cara? O que eu vou fazer da nossa vida? Pô, 500, 450 funcionários, 100 representantes comerciais, 6.500 clientes ativos. Cara, não vai dar certo. O que eu faço agora? Como é que eu vou fazer um custo fixo gigante? O nosso caixa é saudável, mas não para um lockdown, né, cara? Quem é que estava preparado para um lockdown? Ninguém. E a gente sabe que o que quebra a empresa é caixa. E aí a gente pensou, cara, nos reunimos, montamos um comitê dos conselheiros, um comitê dos diretores e um comitê operacional. E aí a gente pensou, cara, vamos cuidar da saúde. Saúde da nossa empresa e saúde das nossas pessoas, que foi em primeiro lugar. Então, para cuidar da saúde das pessoas, a gente adotou todos os procedimentos necessários. A nossa indústria ficou fechada por 2 dias apenas. Foi nada praticamente. A gente já voltou logo em seguida. Quase nada. Então a gente se preocupou muito em cuidar. É claro que a demanda caiu muito no mês de março, no mês de abril. Maio a gente já começou a sentir dar uma retomada. Mas a gente cuidou da saúde com todos os procedimentos. Pessoas que tenham contato com alguém que tinha Covid, isolamento, pessoas com Covid isoladas, pessoas suspeitas, testa todo mundo, a gente foi testando todo mundo, e graças a Deus a gente teve pouquíssimos casos na nossa empresa, Tony. Tivemos 19 casos até o momento. Que legal, ainda bem. Nenhum caso mais grave assim, teve gente que acabou indo para o hospital, mas não foi nada muito grave, e a gente conseguiu controlar muito a situação. E aí a gente pensou, bom, agora que a gente cuidou das pessoas, fazia sanitização da fábrica, continuamos fazendo, semanalmente a gente faz a sanitização de todos os equipamentos, de todas as áreas da empresa, e aí a gente começou, bem, então cuidamos da saúde das pessoas, e agora como é que a gente vai cuidar da saúde da empresa? E aí a gente foi olhar para o caixa, e aí a gente baixou, cara, planilha de Excel. Cara, tudo que era despesa não essencial para sobrevivência, a gente foi lá e botou no survival mode, modo de sobrevivência total, né? Então, tudo que não era essencial para sobreviver, para rodar a operação, a gente foi linha a linha, cara. Linha a linha daquela planilha de custo fixo e fomos, cara, o que era não essencial, corta, segura custo aqui, segura ali, negocia com o fornecedor, prazo maior, cara, aquela loucura. E aí a gente conseguiu baixar muito o nosso custo fixo. Baixamos muito. Teve algum insight, meio que o pulo do gato nisso aí, Felipe? Como que foi? Cara, velocidade. Não adianta. Nós tivemos que ter a nossa velocidade. Então. A nossa velocidade na nossa empresa, a nossa empresa já é muito rápida, mas a gente teve que ser muito mais rápido. Porque o momento demandava, né? Eu vi gente que acabou ficando em cima do muro. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço. Cara, eu costumo falar que num momento de turbulência, a pior decisão é não decidir. Então, cara, decide e ação. Vai para ação. Não adianta ficar muito nas ideias, não. E depois ver se foi a decisão correta ou não. Mas tem que decidir. Então, a gente fez isso. E acabou, inclusive, lançando outros produtos, porque a gente queria
ajudar a comunidade de alguma forma. A gente olhou o que Aham. a gente tinha em casa, tinha muita matéria-prima, muito álcool. Então a gente viu como transformar esse álcool em álcool gel, fizemos doação, a gente doou lá naquele início mais de 150 mil reais em álcool em gel, Legal. em preço de custo, né? Sim. Para hospitais, instituições que estavam necessitadas. E aí muita gente viu, Tony, aquele álcool em gel da Anjo e falou, cara, como é que eu compro? E aí a gente comprou, a gente começou, pegou licença, começamos a produzir o álcool em gel e acabou virando um produto de linha. A gente Que acabou até legal. criando um e-commerce para disponibilizar para a população em geral que precise ter acesso a isso. Aham. E está indo bem bacana. Continua ativo esse produto? Continua, continua. A venda caiu muito, né? A venda caiu Claro, é muito porque normal. lá naquele início teve aquele pico que todo mundo estava feito louco consumindo álcool em gel. Estocando. E, e hoje, infelizmente, o pessoal acabou relaxando um pouco, né? A gente está vendo que está vindo uma segunda onda aí por causa desse Aham. relaxamento, mas o consumo de álcool em gel caiu muito e entrou muita gente fabricando também, o que é bom, né? Para a saúde da Sim, população é bom. sim. Eu gostei muito do que vocês fizeram, que foi um álcool em gel em aerossol, né? Achei bem O álcool inovador aquilo, 70 cara. em aerosol, spray, verdade. A gente Eu, acabou lançando também esse produto e é, esse tá com uma venda legal. Esse continua, porque ele é muito prático, né? muito Então, tu prático, chega cara. em casa, joga o Exato, spray nas compras, limpa a sola do sapato, do tênis, é exato. muito prático. Aqui em casa a gente Exatamente. usa para limpar tudo. Muito legal, cara, muito legal. Felipe, me conta um pouco mais, cara. Agora vamos falar um pouco mais sobre gestão em si, né? Você, pô, tem uma formação aí, se quiser falar um pouquinho, né, da sua formação aí do MBA que você fez, que foi sensacional, a gente já conversou sobre isso. E também você fez o Gestão 4.0 ano passado, né? E eu queria entender um pouco da sua gestão aí na Anjo. Você está como CEO na Anjo desde 2013, né? O que é que Isso. você implementou, tanto do MBA que você participou, como do gestão? Quais são os métodos que você utiliza lá, que você considera mais inovador? E o que é que você pode dar de dica para o pessoal aqui, independente de ser em indústria ou algum outro tipo de negócio, mas como que você encara, digamos assim, a gestão no seu negócio? Ô, Tony, tudo que eu aprendo, cara, tudo que eu aprendo, e aí eu posso falar do MBA, posso falar do Gestão 4.0 que eu fiz ano passado e outros cursos, eu coloco em prática. Eu Legal. sempre coloco em prática. Cara, eu não deixo nada na minha cabeça. Eu divido com as pessoas, coloco em prática e vamos ver. Muita coisa não faz sentido, muita coisa faz sentido. As que não faz sentido eu descarto, paro de, de dar murro em ponta de faca, mas o que faz sentido a gente continua. Então, assim, ó, lá no MBA eu aprendi muita coisa, né? Foi um MBA muito diferente, porque tinha alunos de 80 nacionalidades diferentes. Legal. Então a gente teve um network fantástico e troca de experiência com pessoas com background totalmente diferentes. Então isso foi muito enriquecedor. E aí as ferramentas de gestão, de análise financeira, análises contábeis, contabilidade internacional. Eu lembro que quando eu voltei, eu assumi a diretoria de marketing e inovação e um ano após eu assumi a presidência da empresa. A gente Legal. começou nesse processo de transição entre o Beto, fundador da empresa, sair e eu assumir logo em seguida. A gente começou a mudar nosso modelo de contabilidade para uma contabilidade internacional. Implantamos um sistema de gestão de indicadores muito mais completo. A gente já tinha gestão de indicadores, sempre gostamos e eu gosto muito mais ainda, né, de Sim. indicadores, mas a gente fez isso. Balanço auditado por uma das Big Four, há muitos anos. E, Vocês não são e capital foi... aberto, né? Não, é uma empresa sociedade limitada. Aham. Sociedade limitada, é uma empresa familiar, porém com uma gestão profissionalizada, que a gente começou esse processo de profissionalização da gestão lá em 1999. A Uau. empresa de 86
Em 99 a gente começou esse processo de profissionalização, começamos a implantar o BI lá atrás, então Aham, já vem se estruturando há bastante tempo, né? fantástico. O, E- ah, o Beto, que é o meu pai, né, o fundador da empresa, ele sempre falou que ele queria parar de trabalhar com 50 anos, Tony. Então ele se preparou para isso e ele preparou a empresa para isso, né? ele Então conseguiu? essa conseguiu. No dia, o nosso processo de sucessão foi no dia do aniversário de 50 anos dele. Então tinha data marcada, né? Tinha data marcada, tinha data marcada. Que legal, cara. E você fez todo o processo, pelo que você falou aí da sua carreira, embora você seja da família, você fez todo o processo de forma profissional, né? Sim. Ó, meu pai é o filósofo peregrino aí que tá aí embaixo aí, acabou de fazer um comentário, ó, tô na área. Adorei esse Instagram, cara. Vou seguir lá depois. Ô, Beto, parabéns, viu, cara? Fez o Tem, papel, tem, tem, papel direitinho aí da empresa familiar. Parabéns. tem Escolheu o bastante, sucessor certo, hein? tem bastante coisa legal no Instagram dele aí. Quem puder seguir, o filósofo peregrino é bem, bem bacana. Com certeza. E do que a gente tava falando mesmo que eu me perdi? Não, eu tava perguntando a você para passar. O papo aqui é muito para dar dicas e um pouco de insights pro pessoal Ah, que tá nos não, lembrei. assistindo, Tu, né? tu perguntou se eu participei de todo o processo, né? Sim. Sim. Eu comecei na empresa como trainee. Eu lembro que na época do terceirão, a gente começou a ver, pô, que faculdade que o Felipe vai fazer. Eu já sabia que eu queria administração, né? Certo. Eu decidi isso lá na sétima série, mais ou menos, que eu queria ser administrador e que eu ia fazer administração. Aham. E aí, cara, chegou lá no terceirão, que faculdade faz? Faz em Florianópolis, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, vamos para os Estados Unidos, vai para Londres, e aqui, lá. E aí, nós acabamos decidindo em conjunto, né? Aham. A minha família, a gente acabou decidindo que eu ficaria em Criciúma, faria uma faculdade de administração em Criciúma à noite e Aham. trabalharia durante o dia na empresa. Legal. Então, como eu estudava, eu não podia viajar, né? Como eu estudava à noite, eu não podia viajar. Então, eu comecei a fazer um processo de trainee. Eu comecei na carga e descarga, fui para expedição, produção, laboratórios, estoque, RH. Cara, passei por todas as áreas da empresa durante 4 anos, passando por todas as áreas. E quando eu me formei, em administração, aí eu podia viajar. E aí eu Sim. lembro que eu fui para a área comercial, e aí o pai falou assim, cara, agora tu tem que conhecer o mercado, conhecer os clientes. Porque é lá que estão as grandes oportunidades, é no mercado que a gente as oportunidades, sem gastar a sola do sapato indo ao campo. Isso é uma coisa Exato. que eu aprendi com meu pai e continuo até hoje, cara. Assim, eu, antes da pandemia, é claro, eu viajava de 2 a 3 semanas por mês em campo, visitando o cliente, visitando o fornecedor, porque é lá que moram as oportunidades. Sem dúvida. E, e aí, cara, eu fui para a área comercial visitar clientes. Primeiro lugar que eu fui foi lá em Boa Vista, lá em Roraima, depois Manaus. E eu fazia assim, Tony, ó, ficava 21 dias viajando, aí voltava 7 dias na empresa e dava o reporte do que eu via. Mais 21 dias viajando, 7 dias na empresa. 21 viajando, 7 na... Então eu fiz isso durante 7 meses. Foi uma experiência fantástica. Piquei todos os cantos desse Brasil. Imagino. Cara, vi realidades diferentes e foi muito importante para entender que o que funciona aqui no Sul, em Santa Catarina, não é o mesmo que funciona em São Paulo, não é o mesmo que Uhum. funciona em Goiás, em Pernambuco ou em Manaus. Sem Então a gente dúvida. precisa ter uma estratégia global, mas a gente precisa entender as peculiaridades de cada mercado para desenvolver produtos que funcionem em cada mercado. Porque tu imagina um Sem dúvida. produto que eu desenvolvo para o inverno aqui do sul, que chega a dar 0, -5 graus em alguns momentos, e esse mesmo produto tem que trabalhar bem lá em Manaus com 40 graus e a umidade lá em cima. Verdade. Então, tecnicamente, ou o produto funciona nessas dois polos extremos, né? Ou a gente faz produtos diferentes para funcionar em cada local. Exato. Para cada realidade. E o Felipe, na sua experiência aí, quando você assumiu
como CEO? Você fez mudanças no processo de gestão? Você implementou algum desses métodos, dessas ferramentas mais novas? O que é que foi? O que é que mudou, digamos assim? Cara, a gente não teve nenhuma mudança drástica, até porque eu não queria fazer nenhuma mudança drástica, até para não causar nenhum impacto Claro, inicial. Mas a gente começou a fazer uma série de mudanças que ao longo dos anos foram muito percebidas, mas que no curto legal. prazo o pessoal acabava não percebendo. Então, a gente tinha, por exemplo, um BI que começou sendo feito no papel e caneta pelo meu pai, depois a gente desenvolveu um sistema interno, eu acabei trazendo um sistema de BI completo, ClickView, e aí a gente aproveitou para colocar diversos indicadores que antes, fazendo do nosso modelo Tupiniquim, ali a gente tinha algumas limitações, então começamos a implantar isso. Eu comentei antes sobre contabilidade internacional, alguns indicadores que a gente não costumava olhar, que a gente começou. Mas a empresa, ela estava... Quando eu assumi, Tony, eu tive uma sorte muito grande que a empresa estava muito bem estruturada e muito redondinha. Legal. Então, o meu pai preparou os gestores e a gestão da empresa muito bem antes de fazer a sucessão. E quando a gente fez a sucessão, a gente montou o conselho. E aí o Sim. conselho da empresa era formado pelo Beto, que é o presidente do conselho, e por mais 3 conselheiros externos independentes, conselheiros profissionais de mercado. Então, esses caras ajudam muito em momento de instabilidade, de estratégia, de decisão, que eu consulto eles e eles acabam ajudando muito, né? Então, a gente tem esse lado que eu sou muito novo, mas a gente tem o lado da experiência também que acaba ajudando bastante. Legal. Você falou do conselho, uma outra estratégia que você utilizou aí durante a pandemia que você falou, foi a construção de alguns comitês. Isso é algo que você já fazia antes, Felipe? É algo que você começou a fazer agora? Vai continuar? Como que é? Como que funciona mais ou menos esses comitês? A gente tem na Anjo o Comitê da Qualidade, que é alguns líderes que se reúnem mensalmente para debater indicadores e a gestão da qualidade. A gente tem Legal. um comitê de Mas crise, esse que você esse já tinha, antes de pandemia mesmo. antes da pandemia já tinha. E a gente Tá. tinha o comitê de crise. O comitê de crise se reunia uma vez por ano, basicamente. E aí a gente mapeava os riscos e para cada risco que existia, a gente colocava quais são as ações que a gente faria. Aí a gente criou o comitê de crise. E esse comitê de crise a gente criou aquele inicial e depois teve alguns desdobramentos. Por exemplo, nós tínhamos o comitê de suprimentos e financeiro. Então, Aham. como a gente queria cuidar do caixa, o financeiro é algo que impacta muito no fluxo de caixa. Sem Então, a dúvida. gente colocou um comitê dessas duas áreas junto e todo pedido de compra, todo, 100% tinha que ter aprovação dos 2 diretores. Entendi. Então, cara, tudo que não era essencial para a sobrevivência a gente não comprava. Isso aqui a gente tem estoque para mais 5 dias, por que vai comprar agora? Não, segura e tal. E por aí vai. Então, assim, ó, a gente teve basicamente o comitê de crise geral, que era formado pelos conselhos e os diretores, e teve esse comitê do caixa da empresa que a gente cuidou muito. E aí, assim, lá dentro do setor, no setor de suprimentos, eles se reuniam para falar de ações específicas. Mas comitê formal mesmo foram esses. Fantástico. Ô, Felipe, já vou abrir aqui para algumas perguntas. Tem uma pergunta que o Márcio fez aqui no comentário. Normalmente eu não respondo pergunta do comentário, mas como é membro do G4 Clube também, vou abrir uma exceção. O Márcio perguntou aqui, viajou o Brasil inteiro, como que você fez isso na pandemia? Só que você viajou o Brasil inteiro na época, faz tempo já, né? Hoje em dia você deve viajar, mas não tanto ainda, né? Quer dizer, não tanto Não, mais, né? Mas também ainda viajo continua? sim. Viajo muito, antes da pandemia, né? Claro. Viajo muito. Eu viajava de 2 a 3 semanas por mês, viajava. Uau. É bastante mesmo. Eu estava sempre em campo. Eu tenho uma gestão muito compartilhada com os nossos diretores, os nossos líderes. Eu costumo Aham. falar que o meu papel dentro da empresa é me tornar dispensável.
que as pessoas, que a empresa não dependa de mim, né? Então, eu delego muito, dou muito poder para as pessoas. E aí você É o meu aproveita estilo. essa liberdade para estar em contato com os seus clientes, com o mercado. É isso? Exatamente. Porque além de CEO, eu também sou diretor de marketing e inovação. Eu acumulo Entendi. essa cadeira também. E aí, cara, inovação tem que estar no mercado, marketing tem que estar no Sim. mercado, senão não funciona. Então eu viajo muito. O que a gente fez nessa pandemia que foi muito legal, Tony? Muito legal e que deu muito certo. E aí eu vou abrir aqui para todos e quem achar legal faz, ou faz um teste, vê se funciona. Para a gente funcionou muito bem. Então, o que a gente faz? A gente pega e marca uma videoconferência, um call com os nossos clientes. E a gente Legal. bota lá, o nome do call é Coffee Call. Então, é um café virtual que a gente chama, né? E aí, cara, a gente marca para as 9 horas. Aí a gente fala com o nosso pessoal do marketing, junto com o comercial. Até a Suzane deu um ok aí embaixo nos comentários. É ela que organiza esse Coffee Call para nós. Legal. A, Boa, Suzane. a Suzy, a gente marca a reunião para as 9 horas com o cliente, ela dá um jeito de fazer chegar às 9h02 lá no cliente uma cesta de café da manhã fantástica. E aí nós começamos a ligação tomando um café e aí chega a cesta de café da manhã para os caras lá e os caras ficam impressionados, né? Aí a gente fala, Gostei pô, a dessa gente não estratégia, queria. cara. A gente queria tomar um café contigo aí presencialmente, como não dá, vamos tomar um café virtual. E aí o cara tá com café lá e a gente tá com café aqui e a gente faz uma reunião com esse café e os resultados foram fantástico, magnífico, cara, magnífico. Assim, ó, a gente chegou a fechar negociações muito grandes com clientes muito grandes só nesse coffee call, sem ter visita presencial, cara. Olha aí, Márcio. Viu a dica, Márcio? Dá para fazer isso aí com a Aquário também, dá para fazer com a Ministry também, né? Então não tem desculpa, né? Não dá para viajar, mas faz uma experiência junto com os clientes, né? Faz se sentir um pouco mais próximo, né? Parabéns, cara. Muito legal. É, Ô Felipe, me conta mais uma outra dúvida minha aqui. Cara, e durante, não sei se era algo já usual seu, mas eu comecei a te seguir um pouco mais, digamos assim, nessa pandemia, e eu percebi que você começou a compartilhar muito conteúdo legal com relação à gestão, né, de forma geral. E uma das coisas que eu gostei muito do que você fez, inclusive eu repostei e tudo, até dei alguns feedbacks, tudo foi aquela planilha de DRE que você compartilhou, né? Foi algo por acaso ou você percebeu que as pessoas estavam realmente precisando disso? O que é que te levou a compartilhar aquilo? O que é que está te levando a compartilhar um pouco mais sobre esses conteúdos? Ô, Tony, eu acredito muito no empreendedorismo, cara. Só que no Brasil, infelizmente, quer dizer, felizmente tem muitos empreendedores, muitos, só que tem poucos empresários. Então o Tá. cara vai lá, monta a empresa dele, o que é algo, cara, louvável, é algo, cara, de uma coragem muito grande. São poucos que têm essa coragem de empreender, mas muita gente quer empreender na cara e na coragem. E aí eu vi, cara, que essa profissionalização da gestão da Anjo ajudou muito a empresa e fez a gente crescer muito ao longo dos anos. E por que não ajudar esses outros empresários, esses outros empreendedores que estão iniciando no processo ou que já iniciaram, mas que não têm uma gestão tão profissional, a melhorar a gestão dele e com isso impactar a vida de muita gente, né, cara? Porque o empreendedorismo acaba impactando e melhorando a sociedade em geral. Eu acredito muito nisso. E aí eu comecei a compartilhar essas dicas. E muita gente começou a vir no Instagram me pedir mentoria, Tony. Pô, eu quero uma mentoria contigo. Cara, infelizmente eu não tenho tempo para dar mentoria, porque eu acredito que quando eu vou dar a mentoria, eu tenho que entrar de cabeça nesse negócio. Não é simplesmente ouvir o cara 15 minutos e falar um monte de baboseira, que olha a minha responsabilidade nesse negócio, né? Tem uma responsabilidade por trás disso. Sem dúvida. Então eu comecei a dar essas dicas e ajudar muita gente. E aí muita gente começou a me pedir, cara, como é que tu controla o teu DRE? Como é que tu faz, tal, tal. Aí eu peguei o meu DRE, simplifiquei, é claro, ele, né? Não botei com todas
as peculiaridades do meu segmento, mas eu simplifiquei o DRE que a gente usa na Anjo, coloquei as fórmulas, tudo ali para fazer os cálculos automáticos, para quem não está muito familiarizado com Excel, e aí mandei para uma pessoa. E aí, cara, eu não lembro, eu acho que foi até o Alfredo, cara, acho que foi o Alfredo. O Alfredo falou assim, ô cara, por que tu não pega essa planilha aí e bota numa landing page, vê quem quer? E aí eu fiz, cara, eu fiz e coloquei, e para minha surpresa, assim, muita gente se interessou, muita gente entrou em contato, Que e legal. depois, quem quiser, eu passo o endereço também aí para quem Vamos postar. quiser. Eu posto depois aqui, minha equipe posta, um arrasta para cima aqui. Quem quiser acessar, já acessa lá, já baixa. Eu vi, eu baixei, eu usei sua planilha e ficou muito boa, cara. Muito boa mesmo. Legal. Teve até uma pessoa que me pediu uma planilha de pricing. Eu também mandei uma bem simplificada de pricing para ele. Mas essa foi só uma pessoa que pediu, então eu acabei não postando. Mas essa de DRE, muita gente me pediu e aí eu acabei postando e tive muitos feedbacks bacanas, positivos. Legal, cara. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Felipe, vamos mudar de novo um pouquinho aqui de assunto, mas acho que é um assunto bem pertinente. Vi várias pessoas perguntando aí nos comentários, mas de novo, pessoal, manda pergunta na caixinha de perguntas, fica mais fácil de controlar aqui, tá? Mas o Vandré, nosso querido aluno também, mandou uma pergunta que eu achei bem interessante, eu vou contar o porquê, mas ele mandou aqui, ó, ele tem sua cadeia de valor, arquitetura de processos, né, bem organizada para buscar a transformação digital. Você já tem isso, já está planejando, já tem algumas iniciativas? Como que está essa transformação aí para o mundo digital, para a digitalização da Anjo? Como que está isso, cara? Cara, a gente tem a nossa cadeia de valor bem mapeada, os processos. Infelizmente, o nosso segmento é um segmento pouquíssimo digitalizado, Tony. Pouquíssimo Imagino. digitalizado. E tem muita coisa que a gente já fez na nossa empresa, mas acaba não tendo muita aderência para o nosso mercado, porque, cara, para ter ideia, a gente tem cliente que nem sabe usar e-mail. Cara, é um mercado pouquíssimo digitalizado. Imagino. Mas a gente tem várias iniciativas, inclusive em breve a gente vai lançar uma iniciativa aí, cara, fantástica, que vai revolucionar o mercado de tintas, cara. Eu ainda não posso falar, mas eu acredito que início de dezembro a gente lança isso daí. Opa, de repente vamos fazer outra live para anunciar isso aí. Pode ser, pode ser. Legal. Mas, Felipe, independente dessa iniciativa que você não pode falar, o que mais você pode contar ou se aprofundar um pouco? Teve muita pergunta aqui nos comentários, né, sobre como é o processo de inovação na tua empresa, no sentido de análise de startups, se vocês estão fazendo alguma coisa com startups, como que está o processo de digitalização da Anjo. Teve muita pergunta, muita gente comentando aqui. Então, acho que é um assunto aí interessante, né? Você está também, além de CEO, você está também aí no papel de diretor de inovação, né? Então, como que tem sido essa relação com inovação, com startups? É um segmento não tão, né, aberto à disrupção, né? Mas o que é que vocês têm visto aí de legal no segmento? Ou na própria Anjo, né? Bom, vou falar um pouquinho de novo de startups e de inovação, então. Eu gosto muito do mundo das startups, eu permeio muito nisso, visito diversos centros de inovação, já tive no Cubo do Itaú, cara, diversos locais. Eu gosto muito desse ambiente de inovação, essa borbulha, esse fervo que tem, essa energia que tem nesse mundo de startup, isso me encanta demais. A gente teve uma iniciativa, Tony, muito legal, chamada The Big Day. Legal. Então, o The Big Day a gente fez junto com um coworker que tem aqui na nossa cidade, mas ele era aberto para o Brasil todo. Então, a gente pediu para ver startups que tinham soluções para o nosso mercado em 3 áreas específicas. E aí eles tinham que aplicar essas soluções num formulário, numa landing page, e depois foram filtradas essas startups, e as que fizeram sentido a gente chamou para uma reunião presencial, e as que fizeram ainda mais sentido, a Anjo acabou virando cliente dessas startups.
mas tanto a gente podia virar cliente quanto a gente podia investir nelas. Naquele momento não teve nenhum caso de que a gente fosse investir, mas a Anjo está aberto a investir em startups e teve diversas soluções muito bacanas que a gente acabou, inclusive, utilizando. E aí depois, cara, desse The Big Day que a gente fez para fora, muitos profissionais da Anjo falaram, tá aí, por que vocês não abrem para nós, profissionais, propor algumas soluções? E aí a gente abriu e aí veio mais outras diversas soluções muito bacanas. Até teve umas meninas que quase acabaram empreendendo e montando uma empresa, mas elas acabaram desistindo. Ia perder pessoa aí. Ia perder pessoas, mas, cara, é para um bem maior, eu acho que vale. Não, é ótimo. E foi uma iniciativa bem ideia, legal. né? Mas eu vou treinar meu pessoal, e se eles saírem, né? E se você não treinar e eles continuarem, né? Pior ainda, né? Pior ainda, né? Se você não treinar e eles ficar... Exato. Ô Felipe, é o seguinte, a gente acompanhou aí nos últimos anos a transformação digital que passou em alguns mercados, né, em alguns segmentos, notadamente no varejo, né, nesse mercado. A gente, como eu falei no começo, né, o Felipe ele é um dos membros do G4 Clube, é um clube de negócios do Gestão 4.0, e nós estamos trazendo agora, no final do mês, o professor Thales Teixeira. Ele foi durante 10 anos professor de Harvard, né, foi professor do MBA, de programas executivos de lá, e a especialidade dele é exatamente essa, disrupção. Né? Ele fala muito sobre... Ele tem um case, ele escreveu o case de Harvard, que fala sobre o Magazine Luiza, foi escrito pelo Thales, né? E ele fala muito sobre essa questão de a disrupção começar pelo cliente, pelo consumidor. E eu achei isso muito interessante, porque uma das coisas que ele fala, na verdade eu nem sei se ele fala, tá? Mas eu acabei entrando nessa linha aí de disrupção pelos clientes e acabei chegando num outro case que é do Netflix, né? Netflix versus a Blockbuster. E o que acontece foi exatamente isso. O pessoal que fundou a Netflix eram usuários do Blockbuster, mas percebiam que, cara, tinha muito a melhorar a experiência, né? Não só da Blockbuster, mas do modelo em geral. Né? E aí, isso no seu caso, né? Trazendo para o caso aqui da Anjo, me trouxe um pouco dessa visão, desse insight. Eu acho que você deve, como você faz essas viagens, como você está acompanhando o mercado e o seu cliente, você deve acabar recebendo muito insight, muita oportunidade. A questão é acertar o timing, né, de quando aplicar essas coisas, mas muita oportunidade ao ir nas redes varejistas de tintas, ao conversar com os próprios usuários final do seu produto, que são, né, os pintores, né? Você enxerga isso? Você acha que a disrupção vai vir, talvez, mais de uma demanda do cliente do que de uma inovação forçada ou causada, digamos assim, por dentro da empresa, da indústria, no caso da sua indústria, da construção civil? Vamos ampliar um pouco mais, vamos falar talvez da construção civil, digamos assim. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acredito muito nisso e a gente pratica dentro da Anjo, apesar de a gente ter um modelo de gestão aberta, onde todos os profissionais podem participar ativamente da gestão, inclusive das sugestões de inovação. Eu busco, Tony, como diretor de inovação também, eu busco ter o máximo de experiências diferentes possíveis. Legal. Porque a gente começa a linkar essas experiências diferentes e tu consegue ter uma combinação de fatores que acabam levando para a inovação. E, cara, como é que eu faço isso? Eu faço isso experimentando o máximo de coisas diferentes e, principalmente, conversando com o máximo de pessoas e usuários do meu produto diferente. Então, eu falei ali atrás que eu vou muito a campo, e eu vou mesmo, quem me conhece sabe, eu vou muito a campo. Uhum. Eu gosto de conversar com o usuário, entender as dores deles, entender as dificuldades e ver de que forma que a gente pode solucionar. E, às vezes, eu não tenho a solução dentro de casa, eu olho para um mercado totalmente diferente do meu, que solução que esse cara criou para um problema similar, tento trazer para a minha realidade e, como eu falei, fazer essa combinação de fatores que no fim vai chegar numa solução para resolver essa dor do cliente. E assim, ó,
quando a gente fala em escutar o cliente, é escutar de verdade, porque assim, lá dentro, se eu fosse pensar lá dentro da Anjo, nós somos em 5 diretores, um diretor de inovação. Cara, se eu esperar pelo Felipe, que é o diretor de inovação, para criar uma inovação, cara, ferrou. É uma pessoa dando insight. Agora, se a gente for lá para a rua escutar os meus clientes, cara, eu tenho 6.500 clientes. Cada cliente desse aí deve ter uns 200 pintores que usam meu produto. Então, o número de inputs que eu posso ter lá na ponta é muito maior do que os números de inputs que eu tenho internamente. Entendeu? Sim. Então, eu acredito sim que a inovação vindo do mercado, vindo do consumidor, tem uma probabilidade muito maior de acontecer do que uma inovação internamente. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Felipe, tem uma pergunta aqui. Fala um pouco sobre a mudança, do Alisson Monteiro. Valeu, Alisson. Fala um pouco sobre a mudança que a aplicação do PPR gerou na Anjo. Que você Cara, pode... isso aí é um case de gestão. Já existe um livro que a gente escreveu sobre isso. Em breve eu vou lançar meu livro. O meu próximo livro vai ser uma atualização do nosso modelo de PPR, porque atualmente a gente aplicou a teoria dos jogos dentro do nosso PPR e, cara, tá tendo um resultado fantástico. Então, assim, nosso PPR... Preciso ler. Eu vou dar um jeito aí. Mas a gente pode bater um papo sobre isso final do mês que a gente vai se encontrar. Cara, olha só, Tony. Olha só como é que a Anjo nasceu de uma mina, numa região que tem mina de carvão. Certo. E na mina de carvão, como é que funcionava? Tinha os mineiros, eles trabalhavam em dupla, e cada dupla tinha uma meta de uma quantidade de vagoneta que eles tinham que tirar de dentro da mina por dia. Para cada vagoneta a mais, eles ganhavam um valor a mais. E aí o meu avô trabalhou em mina de carvão. E o meu pai falou, cara, eu vou levar esse conceito. E muitos dos funcionários da Anjo lá no começo vinham de mina de carvão. E aí o meu pai disse, cara, eu vou pegar esse conceito da vagoneta e vou trazer para a Anjo. Porque na Anjo também trabalhava em dupla. Tinha o cara que formulava o produto no andar de cima e o cara que envasava dentro da latinha no andar de baixo. E ele assim, cara, eu vou ver como é que funciona. Ele fez as contas, pô, esses caras estão formulando 8 fórmulas de massa plástica por dia. Eu vou fazer uma proposta para eles. Aí ele foi lá e fez uma proposta assim, cara, para cada taxa a mais de produto que tu tirar num dia, eu vou pagar para cada um de vocês $1. E aí ele, cara, teve dupla que saiu de 8 para 12 por dia. Legal. Crescimento absurdo. Teve dupla que saiu de 8, foi para 16, 100% de crescimento. E, cara, teve uma dupla que fez 27, Tony. Cara, meu pai ficou louco, maluco. Ele falou, cara, seus vagabundos, vocês estavam de corpo mole, vocês estavam me enrolando, vocês não vão ganhar nada. E, cara, no fim do dia ele pagou. Ele pagou e ele entendeu que, cara, o que tinha ali era um incentivo errado, né? Então, antes não tinha um incentivo, agora tem um incentivo certo. E aí, cara, começamos a ter uma produção muito grande. Aí ele assim, cara, agora eu tenho que incentivar a venda, porque agora eu preciso vender esse daí que tá tudo estocado. E aí ele foi para a área comercial e fez a mesma coisa. Ele assim, cara, para cada cliente novo que você, vendedor, abrir, eu vou pagar $1. E, cara, choveu de cliente novo. E aí chegou um momento que ele viu que esse modelo de PPR, que não era um PPR, né? Ele era um programa de incentivo. Era um incipiente, né? Era um modelo embrionário. Ele viu que isoladamente ele não funcionava. A gente precisava fazer um modelo mais completo e mais conciso. Sim. E aí, cara, chegou um momento que a nossa empresa estava com... Cara, lá em 2004, foi o ano que eu entrei. Lá em 2004, estava um momento muito estranho dentro da empresa, porque o nosso custo fixo não estava fixo, Tony, estava variando muito. E aí, cara, tinha mês que a empresa faturava e, pô, esse mês vai dar lucro, aí o custo fixo ia lá em cima, dava prejuízo, e aí, cara, tava uma loucura. E a gente precisava solucionar isso. E lá em casa, nós tínhamos uma regra
que celular era só com 14 anos. Ô Felipe, peraí, eu lembrei de uma coisa agora. Eu não sei se a gente explicou pro pessoal o que que é PPR, né? Nós estamos falando aqui, mas acho que não falamos nem o que significa, né? Você quer falar? PPR é um programa de participação nos resultados. Não é um programa de divisão de lucro. É um programa de participação nos resultados. Tem uma diferença aí que faz. Tem uma nuance aí que faz toda a diferença, né? Então não é pegar o lucro no final do mês e distribuir para os profissionais, e sim ter diversos indicadores com metas que a gente pode trabalhar e que, se atingir essas metas, a gente distribui parte do resultado da empresa. Então é um programa bem legal. Mas olha só, Tony, como é que surgiu esse modelo atual? E olha só que sacada, e aí eu digo de trazer uma coisa de uma realidade para outra. Sim. Lá em casa tinha uma regra que celular era só com 15 anos de idade. Em 2004, meu irmão mais novo estava com 14. Uhum. E meu irmão faz aniversário no dia 1º de fevereiro. No Natal de 2004, ele com 14 anos, faltava 1 mês e 5 dias para ele fazer o aniversário de 15 anos. E estava na época de férias escolares, né, cara? E aí ele assim, ô pai, me dá um celular de Natal. E aí o pai, não, é só com 15 anos. E o meu irmão é muito malandro, é muito liso. E ele assim, não, mas olha só, faltam 1 mês e 5 dias, abre uma exceção, tal. E pai, e ele assim, tá, eu vou conversar com o Felipe, porque o Felipe foi com 15 anos, tu tem que ser com 15 anos também. E ele falou comigo assim, pai, 1 mês, o que tem 1 mês de diferença? Pode dar esse celular para ele e tal. E no fim das contas ele ganhou o celular no Natal, aquela demanda reprimida, e ele começou SMS, torpedo. Lembra do torpedinho, aquele que era pago? E aí, cara, ele começou a mandar torpedo. Dia 25 de janeiro veio a primeira conta. Cara, vamos botar em dinheiro de hoje, assim, Tony, ó. R$450. Ô, louco! Cara, o meu pai deu pulo de metro. Falou, cara, seu irresponsável. Gastando isso, eu como diretor de uma empresa não gasto, então gerando empregos, negócios, e pai, deu aquele sermão tal, e ele assim, e tem outra, teu aniversário é daqui 5 dias, tu não vai ganhar presente de aniversário, teu presente é essa conta que eu vou pagar. E ele não ganhou presente de aniversário, o pagamento do presente dele foi a conta. E aí, cara, o meu irmão fez uma pergunta muito inteligente. Meu irmão assim, tá, mas pai, quanto é que eu posso gastar? Aí o meu pai pegou e riscou o 4, assim, R$50. Aí veio a pergunta mais inteligente que mudou todo o PPR da Anjo. Ele assim, e se eu gastar menos? Malandro. Aí o meu pai assim, cara, se tu gastar menos, ó, 50-50. 50-50. A economia é dividida. Cara, no mês seguinte ele gastou 10 pila. Economizou 40, botou 20 no bolso. Meu pai também botou 20 no bolso. Bom para os dois ganharam, né? E aí meu irmão assim, pai, quanto é que a gente gasta de telefone fixo aqui em casa? E aí, cara, ele foi ver o telefone fixo, ele foi ver a conta de luz. E, cara, ele começou a fazer isso em casa, cara. Chegava em casa, ele TV ligada, ele desligava, porque ele ia ganhar com isso, e meu pai ia ganhar, deixava a luz acesa. Não era mais meu pai que brigava, era meu irmão que brigava. E aí meu pai disse, cara, eu vou levar isso para Anjo. Por que não levar isso para Anjo? Exato. E aí eu lembro dessa reunião, e a gente chamou os diretores numa sala de reunião. A gente tem reunião de diretoria toda segunda-feira, onde todos os diretores se reúnem. E aí ele chamou ele assim, cara, olha só, no mês passado o nosso custo fixo deu... Cara, tô falando lá em 2004, não lembro números exatos, mas eu vou criar um número aqui. Sim. Nosso custo fixo deu 2 milhões e 600 e a empresa deu prejuízo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aí ele pegou assim, ô Tony, tu diretor de tal área, quanto que tu precisa para tocar teu negócio? Aí o Tony, não, preciso de X mil. E o outro diretor, de X mil. E pá. Aí o Beto somou tudo. No final deu 2 milhões e 200. Cara, com 2 milhões e 200 a empresa dava lucro. E um baita lucro. Legal. E ele assim, vocês têm certeza que vocês tocam a empresa com 2 milhões e 200? E aí ele assim, temos certeza. E eles, então tá, todo mundo assina aqui. Aí todo mundo assinou. E ele assim, então tá, se vocês fizerem isso daqui, eu vou dar R$1.000 de cada um para vocês.
E, cara, no mês seguinte não gastou 2.200, Tony. Gastou 2. Ó, genial. E a empresa quase bateu o recorde de lucro. E aí no mês seguinte caiu para 1.800. Chegou um momento que Uau. estava 1.600 de custo fixo, cara, 1 Ô, milhão a menos. louco. A empresa dando um lucro absurdo, como nunca tinha visto. E aí o Beto, cara, em vez de estar na mão dos diretores, vamos criar um programa e botar na mão dos nossos profissionais. Porque em vez de ter 5 pessoas olhando, vamos ter 20 pessoas olhando, 30 pessoas olhando. E aí, aí a gente criou indicadores, colocamos os gestores e desses gestores, em vez de a gente tratar com esses 30 gestores, a gente pegou e falou assim, não, vamos botar a empresa toda numa sala. E a gente botou a empresa inteira numa sala e falamos o seguinte, cara, agora vai ter esse modelo, que são esses indicadores que a gente vai ter. Se cada indicador atingido, todo mundo na empresa vai ganhar 1% sobre o seu salário. E, cara, se fizer o cálculo, dá 180% no ano. Porque são 15 indicadores por mês, 180% no ano, dá um 14º, quase um 15º salário. Genial. E aí, vale para cara, todo mundo? todo mundo, de cima a baixo. Que legal. De cima a baixo. E aí, cara, a gente coloca os principais KPIs hoje da Anjo ali, todas as pessoas participam. Quando atinge o resultado, a pessoa tem que dizer por que atingiu. Todo mundo palma, fica feliz. E a parte legal é quando não atinge. Porque quando não atinge, os gestores têm que vir com um plano de ação e abre para todos os profissionais da empresa darem sugestão de como atingir. Por exemplo, esse mês a gente não atingiu a nossa meta de custo fixo da fábrica porque a conta de energia foi muito alta. E aí os caras começam, e se a gente não ligar as máquinas no horário de pico? E se a gente começar a trabalhar 1 hora antes para não trabalhar no horário de pico? E se a gente for para o Mercado Livre? E se a gente colocar energia solar, energia eólica? E aí surge um monte de projeto e aí a empresa vai crescendo, a empresa vai evoluindo e chega num momento, cara, que os nossos profissionais adquirem um conhecimento fantástico. A empresa ganha porque tem uma evolução fantástica. Eles ficam sabendo de todos os detalhes da operação, da eficiência, né, do custo, de tudo. Genial, cara. Cara, e às vezes, Tony, tu vê um cara que está trabalhando lá na produção, que tem só até a 7ª, 8ª série falando sobre retorno sobre o investimento, cara. E isso é uma coisa, aqui, ó, chega a me arrepiar, cara. Chega a me arrepiar, porque é um nível de conhecimento e um nível de evolução pessoal e evolução como empresa que a gente teve depois do PPR, que foi fantástico. Hoje o PPR, eu posso afirmar que o nosso PPR é a nossa principal ferramenta de gestão dentro da empresa. Que legal, cara. Que genial. Eu não sabia dessa, cara. Quero ler esse livro, hein? Quero ler esse livro. E me conta um pouco mais, Felipe. Você está lançando uma nova versão desse livro, é isso? Não, eu estou escrevendo um outro livro que foi inspirado por algumas pessoas que eles falaram, cara, a tua história é muito legal, e, pô, tua história me inspira, por que tu não escreve sobre a tua história para inspirar outras pessoas? E aí eu falei, cara, não vai falar só sobre a minha história, vai ser chato, eu vou ficar falando de mim, quem é que quer saber do Felipe? Ninguém quer saber do Felipe, que se expor do Felipe. E aí eu assim, cara, por que não pegar essa ideia de gestão profissional, modelo de gestão da Anjo, e eu conto um pouquinho, sim, da minha história ali, como é que foi na Anjo, mas eu falo como é que a gente fez na Anjo nesses últimos anos, para mesmo num momento de crise, com base em vendas, gestão de indicadores e gestão de pessoas, fazer a empresa crescer 685%, que é o que a gente cresceu nos últimos 5 anos. Então eu abro ali, eu vou abrir o modelo de gestão da empresa, vou falar, vou ensinar as pessoas como é que a gente faz na Anjo. E é aquilo que eu falei, muita coisa vai funcionar para outras pessoas, muita coisa não vai funcionar, então cada um vai pegar o que funciona na Anjo e ver se faz sentido para eles e aí aplicar. Então esse livro vai ser lançado em março, Tony. Ainda não tem o nome, ainda não tem o nome, vai ser lançado em março de 2021. E o meu próximo projeto, que vai ser pela editora Gente, esse livro, e o próximo projeto, eu já estou começando a trabalhar nele, que é
explicar um pouco mais sobre esse modelo de PPR. Nós temos um livro chamado PPR na Prática, mas eu vou falar um pouquinho desse PPR e da Esse livro tá evolução que teve. público? Tá disponível? Como é? Tá público. Tem para Tá. comprar. Não é por uma grande editora, então não dá para encontrar em muitos lugares, mas depois a gente pode passar um link também, ô Tony, aí no Stories aí Nos para quem stories, quiser claro. adquirir. Sem dúvida. E eu vou lançar um livro falando desse PPR, como essa ferramenta de gestão evoluiu a Anjo e nossos profissionais e todo mundo. E vou abrir como é que a gente faz e explicar um pouquinho das teorias dos jogos, que a gente deu uma evolução há 3 anos atrás, a gente implantou a teoria dos jogos no nosso PPR e o resultado está sendo estrondoso, cara, absurdo. Assim. Pô, vou fazer uma live para falar só disso também. Tem muita história boa, cara. Cara, que história eu tenho sensacional. uma palestra, eu tenho uma palestra que eu falo sobre o PPR, e é uma palestra de 1 hora e pouca. Mas, cara, é difícil falar 1 hora e pouca sobre o PPR. Se me deixa, eu falo 5 horas. Verdade. Ó, seu pai ajudando aí, ó. O nome do livro hoje é PPR na Prática, pela Unesc e 2x4. Legal. As editoras é a Unesc e a editora 2x4. Ah, tá, entendi. Cara, e agradecer aqui de novo ao Alisson, né? Que foi ele que fez a pergunta aí do PPR. Eu não iria fazer essa pergunta, porque eu não sabia. Então, Alisson, valeu aí pela dica. Eu achei que a live foi fantástica, mas esse assunto aí realmente foi sensacional, cara. Inclusive, vou fazer um convite e provocação aqui. Tem muita gente do pessoal do G4 Clube tá aqui acompanhando. Pô, vamos fazer um painel ou um momento lá de discussão para se apresentar esse case aí. O que você acha? Rola? Eu topo. Boa. Se der aí, eu topo. Boa, vamos conversar sobre isso, que eu acho que é um tema, muita gente ali pode se aproveitar desse conhecimento aí. Ô Tony, inclusive uma informação legal, cara, é que a gente abre essa reunião do PPR para outras pessoas participarem. Pessoas que querem implantar o PPR na empresa deles, a gente já ajudou outras pessoas e muita gente vai lá e participa da reunião. Então, até o pessoal do G4 aí, que quiser ir lá e participar, a gente abre e eu quero. Como é que funciona. Bora, vamos lá. Que legal, cara. Cara, parabéns, incrível. Ô Tony, eu acho que o João aí do G4, esses dias falou isso. Ele assim, cara, se tu não é mágico, por que tu tá escondendo teus truques? Cara, não escondo nada, eu abro tudo e se nos beneficia, pode beneficiar muita gente, cara. É isso, tá certíssimo. A gente também aqui tem essa mesma teoria, cara. Não tem o que esconder, né? No final das contas é disciplina e capacidade. Então, tipo, conhecimento é importantíssimo, é fundamental, mas não é o que vai fazer a diferença no final do dia. Se você tem todo o conhecimento do mundo, mas não tem a disciplina e não tem a capacidade de aplicar, não adianta de nada, né? Felipe, cara, fantástico, que live incrível, foi muito melhor do que eu imaginava. Não que eu imaginava que fosse ruim, mas foi bem melhor do que eu imaginava. Adorei essa história aí de como surgiu o PPR. E, cara, vamos marcar outras aí, sem dúvida. Antes da gente encerrar aqui, eu sei que você tem aí o livro né, o próprio livro aí do PPR, que você vai lançar, mas tem algum outro livro aí que você indica pro pessoal, para quem estava acompanhando aqui, de algum assunto? O que é que você tem lido? Alguma coisa assim? Cara, tu falou que tu ia me fazer essa pergunta, então eu preparei 3 livros aqui, 2 livros que me impactou muito ultimamente. Eu leio bastante, né? Eu leio todo dia, então Capitalismo Consciente, um livro que me marcou bastante. O outro livro, O Jeito Disney de Encantar Clientes, eu acho que é fantástico esse livro, é um livro curtinho e que vale a pena. E aqui um outro livro que não tem muito a ver com negócios e eu li há muito tempo atrás e eu achei fantástico, chama Fernão Capelo Gaivota. Quem não leu esse livro, lê. Também é um livro curtinho, facinho de ler e é muito legal. É sobre uma gaivota, ô Tony, é sobre uma gaivota, cara, que ela não se contentou em voar na mesma altura que as outras gaivotas. Ela queria fazer voos com manobras e tal, e aí ela foi expulsa pelo bando. E, cara, é uma história muito legal, vale a pena. Tem uma lição bacana. Genial. Cara, tá acabando nosso tempo aqui, infelizmente. Obrigado, Felipe. Muito bom mesmo. Vamos conversar. Eu anotei bastante coisa aqui. Vamos conversar mais. Tamo junto aí no final do mês no G4 Clube. E, pessoal, que acompanhou a gente aí, a live vai ficar salva
vai ficar no G4 Lives aí para quem é assinante, assina lá e acessa essa live aí, tá? Pessoal, vou botar nos stories da gente, daqui a pouquinho vai estar tudo que a gente conversou aqui, que falou que ia compartilhar, a planilha de DRE, os livros, todas as dicas que ele deu aqui vão estar aí no nosso stories daqui a pouquinho. Então, acompanha aí. Felipe, valeu, cara. Muito obrigado. Um Valeu, abraço valeu, valeu. enorme. Tamo junto. Tamo junto aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.